Polícia Federal deflagra a quarta fase da Operação Maus Caminhos e na Assembleia deputados repercutem a investigação. A Assembleia cria o PROCON Legislativo. Projeto de lei da deputada Alessandra Campelo cria programa de fisioterapia para idosos. E município de Ipixuna entra em emergência por conta da estiagem. O Além Notícias já está no ar com os principais fatos do dia do Parlamento Estadual. Boa noite. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Maus Caminhos. Na Assembleia, os deputados repercutiram a investigação de desvio de 140 milhões de reais da saúde. Parlamentares cobraram ainda mais qualidade na prestação do serviço no Estado. A Operação Cashback, deflagrada pela Polícia Federal, investiga empresários que têm contratos com o governo do Estado e prestam serviços como coleta de lixo hospitalar, gestão de hospitais, esterilização de materiais e procedimentos cirúrgicos. Foram apurados crimes de peculato, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e falsidade ideológica. Foram expedidos pela Justiça 16 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão. As investigações da Operação Cashback apontaram um desvio de 39 milhões e meio de reais da saúde. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa. Os deputados questionaram a eficiência do serviço oferecido pelo Estado. Os laboratórios públicos que funcionavam com um grau de excelência reconhecido pelo Programa Nacional de Excelência foram fechados e os serviços foram passados para hospitais particulares. Hospitais públicos que recebiam recurso do SUS, esse recurso passou aí para laboratório particular. O Delfim Aziz, com 10 centros cirúrgicos fechados, 3 andares desativados, uma qualidade de primeiro mundo, e as pessoas nas filas do João Lúcio, do Platão, do 28 de agosto, da Dona Mindu, quando o hospital está aí, construído. José Ricardo, do PT, defende a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para fazer uma auditoria nos contratos do Estado. O problema nunca foi falta de recursos. O orçamento do Estado, um orçamento de quase 2 bilhões de reais para a área da saúde, não era para estar faltando o básico, era para ter, inclusive, um atendimento mais ampliado. Por isso que a gente vai continuar insistindo que tem que ter uma auditoria nesses contratos de empresas terceirizadas, dos fornecedores do Estado, porque se agora a Polícia Federal, numa investigação, um contrato, ela afirma que teve desvio de 140 milhões de reais, imagine se for fazer uma verificação nos demais contratos, que essa é a proposta de um pedido de CPI nesta casa. O deputado pelo PSB, Serafim Correia, criticou a terceirização no setor. Todos os males que hoje afloram na saúde, eles decorrem da excessiva privatização via terceirização. Isso começa há uns 30 anos atrás, com uma cooperativa de cirurgiões e anestesistas. E hoje até auxiliares de serviços gerais são terceirizados. O resultado é que nós desmontamos a estrutura do serviço público. Isso vai na contramão do Sistema Único de Saúde. Em coletiva de imprensa, a Superintendência da Polícia Federal afirmou que aproximadamente 30 empresas estão envolvidas no esquema. A Operação Cashback, isso aí é uma alusão a um modelo de compras aí em que o consumidor recebe parte do dinheiro de volta. Isso aí o nome dado, essa operação é um desdobramento da Operação Maus Caminhos. E esse nome foi dado justamente porque esse era o principal artifício utilizado pelos empresários e também pela organização criminosa para obter o proveito criminoso. Através de licitações fraudadas e de pagamentos com superfaturamento, seja por preço ou por quantidade, se gerava um excesso aí para o empresário que devolvia esse dinheiro. Em alguns casos, nenhum serviço era prestado, em outros, parcialmente era prestado. Então, por isso, essa alusão aí ao cashback, né? A operação cashback, ela é como se fosse uma divisão da Operação Maus Caminhos. Há um grupo de empresas que não participou, que não foi alvo da primeira investigação, detectou-se por meio da análise dos materiais apreendidos e de outros meios de prova, que haviam outras empresas também que se beneficiaram do esquema.
Então, esse outro grupo de empresários, eles foram incluídos nessa investigação agora denominada cashback. O compromisso de combater desvio de recurso público na saúde é uma constante, é uma prioridade. O combate à corrupção é uma prioridade e o combate à corrupção no desvio dos recursos para a saúde é a prioridade da prioridade. Então, nesse sentido, sempre estaremos investigando esse tipo de crime. Essa é a quarta fase da Operação Maus Caminhos. A ação foi em conjunto com o Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União e a Receita Federal. O grupo sonegou aproximadamente 100 milhões de reais em notas frias. A Assembleia cria o PROCON Legislativo. De autoria do deputado Adilto Afonso, o objetivo é oferecer reforço ao órgão já existente e proporcionar mais celeridade em solucionar conflitos nas relações de consumo. O PROCON já é conhecido por seu serviço de orientação e defesa do consumidor e é bastante procurado pela população. Para auxiliar o órgão, principalmente em relação às pendências e conflitos não solucionados, o deputado Adilto Afonso havia apresentado o projeto de lei que cria o PROCON Legislativo. Esta semana, a matéria foi aprovada na Assembleia Legislativa. Segundo o parlamentar, o PL foi apresentado após acompanhar o trabalho de outras casas legislativas que já têm essa experiência por meio da UNALI. Além de divulgar direitos e deveres dos consumidores, o PROCON Legislativo irá intermediar na conciliação entre as partes, a apurar e analisar as denúncias e reclamações levadas pelos consumidores. Projeto de lei da deputada Alessandra Campelo cria programa de fisioterapia para idosos. A proposta aprovada esta semana na Casa tem o objetivo de oferecer atendimento especializado ao público da terceira idade na rede pública de saúde. O projeto de lei que tramitava na Casa desde 2016 estabelece que a rede pública de saúde disponibilize atendimento especializado às pessoas idosas. De acordo com especialistas, a fisioterapia na terceira idade apresenta diversos benefícios, dentre eles o envelhecimento com qualidade de vida, o aumento da força muscular, a melhora na capacidade de locomoção e equilíbrio, bem como a coordenação dessas funções, além de garantir aos idosos a independência e o conforto na realização das suas atividades diárias. Além do programa de fisioterapia, outra proposta também de autoria de Alessandra Campelo, que foi aprovada esta semana, é a que obriga o poder público a instalar equipamentos e mobiliário urbano adaptado às necessidades de acesso e uso de pessoas com deficiência. Notícias recentes de violência relacionada a divergências de opiniões políticas têm pautado os debates no Legislativo. Um caso de assassinato em Salvador com grande repercussão no Brasil e que teria sido motivado por divergência política e outro de ameaça de morte em Manaus por um motorista de aplicativo ao passageiro, também por divergência ideológica, preocupou o deputado José Ricardo. O parlamentar, que foi eleito deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, pediu cautela aos cidadãos. Na opinião dele, o valor à vida deve se sobrepor a qualquer definição, seja ela de caráter ideológico ou partidário. Nós temos que buscar entendimentos, nós precisamos de políticas públicas. Eu acho que agora, principalmente no segundo turno, é necessário saber bem, as pessoas saberem quais são as propostas de cada candidato. E não ficarmos em brigas estéreis que não vão levar a nada. A gente já está vendo aí mortes por conta de opiniões, de votações diferentes. Portanto, não é um clima de ódio que se quer no país, nem no nosso estado. Nós queremos que tenha um futuro melhor, uma vida de tranquilidade, mas de garantia de direitos, de políticas que possam incluir as pessoas que hoje estão excluídas, infelizmente, ainda devido às desigualdades sociais. O município de Ipixuna entra em emergência por conta da estiagem. E mais, dados alarmantes de mortes de mulheres com câncer. É o que você vai ver a seguir. És formosa de natureza, a vida corre em tuas veias. Todos os olhos estão voltados para ti, tens o sangue verde da nobreza. Não negas água, nem o teu fruto, nem esperança para a humanidade, que tem medo de seu próprio futuro. Preserve. O município de Ipixuna está em situação de emergência. A localidade sofre os efeitos da estiagem.
Os municípios localizados na calha do rio Juruá estão enfrentando problemas por conta dos baixos níveis hidrológicos causados pela baixa precipitação. No município de Ipixuna, mais de 1.200 famílias espalhadas em 64 comunidades são afetadas pela falta de chuvas. A Defesa Civil já prepara um plano de resposta ao problema. Na Assembleia Legislativa, o deputado José Ricardo apoia as ações da Defesa Civil, mas afirma ser importante as políticas de prevenção aos desastres naturais. Todo ano nós temos, ou é maior ou é menor, tanto a enchente como a estiagem. Então já precisaria tanto o município como o Estado ter ações preventivas aí, para poder dar uma atenção mais rápida, sem precisar decretar emergência. Porque ao decretar significa também que pode fazer gastos sem licitação e às vezes dá margem também aproveitar a fazer gastos que não estão relacionados àquela situação de emergência. Portanto, temos que ficar atentos, senão o recurso vai embora para outras áreas e o essencial que a população precisa, que está sofrendo devido à estiagem, acaba não sendo executada. O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Castro, lembra que as secas mais acentuadas estão diretamente ligadas ao processo de mudanças climáticas e defendeu o investimento em fontes de energia renováveis. A mudança climática está acontecendo, nós precisamos mudar a nossa forma de nos relacionar com o meio ambiente e, principalmente, nós precisamos investir fortemente em energia solar, em gás natural, energia eólica em outras regiões do Brasil e depender cada vez menos do petróleo. O petróleo é um combustível que aquece o planeta e que prejudica muito, mas muito mesmo, a nossa região amazônica e o mundo inteiro. Cada vez vamos ter secas mais fortes, o povo vai ter mais dificuldade de sobreviver no interior, mais queimadas. Então nós temos que cuidar do meio ambiente também, temos todos esses problemas, mas não podemos esquecer que nós precisamos fazer uma grande mudança na área ambiental, principalmente energia solar. O custo da construção no Amazonas teve alta de 4,44% nos últimos 12 meses. Na região norte, o estado teve o quarto maior custo médio por metro quadrado, superando o valor de R$1.000. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, entre outubro de 2017 e setembro de 2018, os custos na construção civil subiram 4,44% no Amazonas. Essa foi a maior alta entre os estados da região norte. O valor por metro quadrado custa em média R$ 1.072. Apesar do alto valor, o preço ainda está abaixo dos estados de Rondônia, Roraima e Acre, onde o custo pode chegar à faixa dos R$ 1.200 por metro quadrado. Ainda de acordo com a pesquisa do IBGE, as regiões Sul e Sudeste apresentam os maiores custos. O terceiro lugar nacional ficou com o estado de São Paulo, com R$ 1.214 por metro quadrado. O segundo lugar foi o Rio de Janeiro, com R$ 1.222 por metro quadrado. O custo mais caro do país é encontrado em Santa Catarina, com R$ 1.228 por metro quadrado. A Confederação Nacional da Indústria reduziu a projeção para o crescimento da economia este ano. A estimativa da CNI é que o Produto Interno Bruto, ou seja, a soma de todas as riquezas produzidas no país, tenha expansão de 1,3%, inferior a 1,8% previsto em junho. O consumo das famílias aumentará 1,9% e a taxa de desemprego continuará alta, fechando o ano com média anual de 12,2% da população economicamente ativa. O informe da CNI lembra que as incertezas em relação ao resultado das eleições e ao programa econômico do novo governo reduziram ainda mais o fraco ritmo de crescimento da economia e da indústria no terceiro trimestre. Na avaliação da indústria, o próximo governo deve manter a Emenda Constitucional 95, que estabelece limites para o crescimento do gasto público. A CNI lembra ainda que o cumprimento dos limites dos gastos depende de reformas em tramitação no Congresso Nacional. E no mês em que se comemora a campanha Outubro Rosa, que chama a atenção de mulheres para o câncer de mama e de útero, os dados são desanimadores. Só no primeiro semestre deste ano, mais de 60 mulheres morreram no estado em decorrência da doença. No Amazonas, quase 400 mulheres foram internadas por conta do câncer de colo de útero e de mama.
Pelo menos 62 morreram vítimas da doença de janeiro a junho deste ano, um aumento de 50% em relação a 2017, segundo o Ministério da Saúde. Quando o câncer é na mama, a quantidade de mulheres diagnosticadas caiu 34% em relação ao ano passado. Este ano, pouco mais de 80 mulheres tiveram que iniciar a luta contra a doença na Fundação SECOM. Os dados mostram que o câncer de útero no estado está à frente do câncer de mama. Para evitar e combater a doença, é necessário o diagnóstico precoce. Por conta disso, este mês em que se celebra o Outubro Rosa, uma campanha voltada à prevenção da doença, unidades móveis de saúde da mulher estão posicionadas em pontos estratégicos da cidade. Além disso, no próximo dia 20, 55 unidades da Censa estarão voltadas à prevenção do câncer, entre outras ações, ao longo da campanha que será encerrada no próximo dia 31. Deputada Alessandra Campelo cede tempo para a Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas em reconhecimento a mais de 3 décadas de serviços prestados no estado. São mais de 400 mil deficientes visuais no Amazonas, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Entre os principais problemas enfrentados por essas pessoas estão a inclusão social e o atendimento adequado na rede pública de saúde. Para buscar melhores condições, foi criada a Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas, a ADVAN, que nesta quinta-feira completou 32 anos de atuação no estado. Para celebrar a data e destacar os trabalhos em prol da população, a deputada Alessandra Campelo cedeu tempo na tribuna e falou dos problemas enfrentados na capital e no interior. Você tem pessoas cegas simplesmente porque não realizaram uma cirurgia de catarata. Muitas, inclusive, poderiam voltar a enxergar. No interior do estado não é difícil a gente encontrar pessoas que não enxergam porque não tiveram acesso a uma cirurgia de catarata. Então a gente precisa ter uma ação mais preventiva, né? E a gente precisa tratar as pessoas que têm problemas visuais para que a gente não aumente o número de pessoas com deficiência física, com esse tipo de deficiência, né, que é visual. E além disso, a gente precisa também criar acessibilidade para as pessoas que já são deficientes visuais e que não têm como voltar a enxergar. O deputado José Ricardo defendeu uma maior acessibilidade por parte de órgãos públicos e privados. Nós precisamos valorizar, garantir direitos, não tratar como coitadinho, mas garantir direitos, igual todo mundo. E adequar os ambientes para isso. Para isso nós falamos de acessibilidade. É um direito, é parte de política pública. Temos que insistir nisso. Governantes municipais, estaduais, os órgãos públicos, instituições privadas, não importa, qualquer ambiente tem que se adequar a essa realidade. Nós temos leis, não são poucas não. Ingrid Mendonça, presidente da ADVAN, que perdeu totalmente a visão do lado direito ainda criança e só possui 20% da visão do lado esquerdo, pediu mais espaço e inclusão na sociedade. Nossa luta hoje é por inclusão social. Já viemos de longas datas, a ADVAN está completando 32 anos de existência. Já estivemos na luta para que as pessoas com deficiência visual fossem reconhecidas, fossem vistas. E hoje a luta é por inclusão. Inclusão escolar, inclusão no mercado de trabalho, inclusão social. Por quê? Porque as leis elas já existem, elas já nos amparam. Mas fazer com que essas leis sejam efetivadas é a nossa luta diária. A presidente da associação recebeu da deputada Alessandra Campelo um certificado em reconhecimento à luta por dias melhores para os deficientes visuais do estado. E o Além Notícias fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima segunda-feira.